Deus distante. Um homem morto e um homem dançando. Um esticado no chão, o outro dando pulos no ar. O homem morto é o sacerdote Uzá. O homem que está dançando é o rei Davi. Os leitores de 2 Samuel não sabem o que fazer com nenhum dos dois. Um pequeno contexto os ajudará. A morte do primeiro e a dança do segundo tem algo a ver com a Arca da Aliança, uma caixa retangular comissionada por Moisés. A caixa não era grande, 1,10 m de altura por 70 centímetros de largura. 3 dos objetos hebraicos mais preciosos ficavam na arca: uma jarra de ouro contendo o maná intacto, a vara de Arão que floresceu muito tempo depois de ter sido cortada, e as preciosas tábuas de pedra tocadas pelo dedo de Deus ao serem gravadas. Uma lâmina de ouro pesada, chamada propiciatório, servia como tampa para a caixa. 2 querubins de ouro com asas estendidas ficavam de frente um para o outro e olhavam para a tampa de ouro. Representavam a majestade do Senhor guardando a lei e as necessidades do povo. A arca simbolizava a provisão, o maná de Deus, o poder, a vara de Deus, os preceitos, os mandamentos de Deus e principalmente a presença de Deus. Durante a época do templo, o sumo sacerdote podia ficar uma vez por ano diante da arca. Após oferecer sacrifícios pessoais de arrependimento, ele entrava no Santo dos Santos, segundo a história, com uma corda amarrada ao tornozelo para que não perecesse na presença de Deus e precisasse ser arrastado para fora. É possível exagerarmos quanto à importância da arca? Dificilmente. Até onde seria preciosa para nós a manjedoura em que Jesus nasceu? E a cruz? Se tivéssemos a mesma cruz sobre a qual ele foi crucificado, daríamos valor a ela? Contra Barrabás também daria. Por isso nós nos perguntamos por que os israelitas não valorizavam a Arca da Aliança. Surpreendentemente, deixaram-na acumular pó por 30 anos na casa de um sacerdote que morava cerca de 11 quilômetros a oeste de Jerusalém, negligenciada e ignorada. Mas Davi, recém-coroado, resolve mudar isso. Depois de organizar a cidade de Jerusalém, ele tem como sua prioridade trazer a caixa de volta. Planeja um desfile de alto nível e convida 30.000 hebreus a participar. Eles reúnem-se perto da casa do sacerdote Abinadab. Seus 2 filhos, Uzá e Aió, são responsáveis pelo transporte. Eles carregam a arca em uma carroça puxada por bois e começam a marcha. Trombetas soam, canções ecoam, e tudo segue bem ao longo dos 3 primeiros quilômetros até que eles pegam um trecho ruim da estrada. Os bois tropeçam, a carroça balança e a arca se desloca. Uzá, pensando que a caixa sagrada estava para cair da carroça, estica o braço para segurá-la. O céu fulminou Uzá, e ele morreu. 2 Samuel 6:07. Isso acaba rapidamente com o desfile. Todos voltam para casa. Profundamente angustiado, Davi volta para Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-edom enquanto Davi resolve tudo. Ao que parece, Davi é bem-sucedido em sua missão, pois, ao final de 3 meses, ele volta, recupera a arca e reinicia o desfile. Dessa vez ninguém morre. A dança. Davi entra em Jerusalém cheio de alegria. E Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. 6:14. 2 homens. Um morto. O outro dançando. O que eles nos ensinam? Especificamente, o que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus? É isso que Davi quer saber. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? 6:09. Na história de Davi e seus gigantes, esse é um problema do tamanho de um gigante. Deus é um Deus distante? A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com suas próprias condições. As mães perguntam: como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? Os pais pensam: como a presença de Deus pode encher minha casa? As igrejas desejam em seu meio a presença de Deus que toca, que ajuda, que cura. Como a presença de Deus pode vir até nós? Devemos acender velas, entoar cânticos, edificar um altar, liderar uma comitiva, doar um barril cheio de dinheiro. O que invoca a presença de Deus? Uzá e Davi misturam morte e dança para revelar uma resposta. A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com suas próprias condições. Ele dá instruções específicas quanto ao cuidado com a arca e com o seu transporte. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se dela. E então só depois ofereciam sacrifícios por si mesmos e suas famílias. Veja Levítico 16. A arca era erguida, não com as mãos, mas com varas de acácia.
Os sacerdotes passavam varas longas pelas argolas nas extremidades para carregarem-na. Os coatitas virão carregá-los, os utensílios e todos os artigos sagrados. Mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. Eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados. Números 4 horas e 15 minutos, 7 horas e 9 minutos. Uzá deveria saber disso. Ele era um sacerdote coatita, um descendente do próprio Arão. A arca fora mantida na casa de seu pai, Abinadab. Ele crescerá com ela, o que talvez seja a melhor explicação para seus atos. Ele recebe a ordem de que o rei quer a arca e diz: é claro que posso levá-la. Nós a tiramos do celeiro. Vamos colocá-la na carroça. O santo tornou-se monótono. O sagrado de qualidade inferior. Por isso ele muda as ordens por conveniência, usando uma carroça em vez de varas e touros em vez de sacerdotes. Não vemos obediência ou sacrifício, vemos conveniência. Deus irou-se. Mas ele tinha de matar Uzá. Ele tinha de tirar sua vida? Fizemos a pergunta para Joe Shulam. Joe cresceu em Jerusalém, estudou no seminário de rabinos judeus ortodoxos e ainda mora em Israel. Ele conhece o Antigo Testamento a fundo. Ele encontrou alguns de nós no aeroporto e nos levou para Jerusalém, passando perto do lugar onde Uzá foi morto. A pergunta, opinou ele em resposta, não é porque Deus, a julgar pelo número de igrejas mortas e corações frios, não tenho tanta certeza de que seja assim. A imagem de Uzá. A pergunta, opinou ele em resposta, não é porque Deus matou Uzá, mas em vez disso, porque ele nos deixa vivos. A julgar pelo número de igrejas mortas e corações frios, não tenho tanta certeza de que seja assim. A imagem de Uzá morto manda um lembrete sério e arrepiante para aqueles de nós que conseguem ir à igreja com a frequência que desejam, ter comunhão sempre que desejam. A mensagem é: não relaxe diante do santo. Deus não será levado em carroças convenientes ou carregado por animais irracionais. Não relaxe diante do santo. Não o confunda com um gênio que sai de uma lâmpada depois de ela ser esfregada, ou com um mordomo que aparece ao som de uma campainha. Deus vem, lembre-se. Mas ele vem com suas próprias condições. Ele vem quando ordens são respeitadas, corações estão limpos e a confissão é feita. Mas e o segundo personagem? Qual é a mensagem do homem dançando? A primeira reação de Davi à morte de Uzá não é nada alegre. Ele retira-se para Jerusalém, confuso e magoado, contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. 1 Crônicas 13 horas e 11 minutos. 3 meses se passam antes de Davi voltar para buscar a arca. Ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam o lugar de touros. O sacrifício toma o lugar da conveniência. Os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor. Eles carregam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15, 2.14 e 15. Ninguém tem pressa. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. 2 Samuel 6 horas e 13 minutos. Quando percebe que Deus não está irado, Davi oferece um sacrifício, e selecione a resposta correta dentre as seguintes alternativas. A. Ajoelha-se perante o Senhor. B. Cai prostrado perante o Senhor. C. Abaixa a cabeça perante o Senhor. D. Dança com todas as suas forças perante o Senhor. Se sua resposta foi a alternativa D, você acaba de ganhar um ingresso para a quadrilha da igreja. Davi dança com todas as suas forças perante o Senhor. 6 horas e 14 minutos. Cambalhotas, chutes para o alto. Rodopiando, pulando. Não é bater os pés ou balançar a cabeça. Deus vem quando ordens são respeitadas, corações estão limpos e a confissão é feita. O termo hebraico descreve Davi andando em círculos, saltitando e pulando. Esqueça o arrasta-pé simbólico ou a valsa obrigatória. Davi, ó matador de gigantes, torna-se Davi, ó dançarino de passos duplos. Ele é o prefeito de uma cidade famosa no dia de um santo badalado, pulando e gingando à frente do desfile. E se não bastasse, ele tira o colete sacerdotal, a veste de linho para orações. O colete cobre a mesma parte que cobre uma camiseta longa. Bem ali, diante de Deus, do altar e de todas as demais pessoas, Davi tira nada menos que sua roupa íntima sagrada. Imagine o presidente da República fugindo do salão oval de cueca e dando cambalhotas por uma avenida movimentada. Davi dança e nós abaixamos a cabeça. Prendemos a respiração.
Sabemos o que está por vir. Lemos sobre Uzá. Sabemos o que Deus faz com os irreverentes e com os metidos. Ao que parece, Davi não estava prestando atenção. Pois aqui está ele, em plena presença de Deus e dos filhos de Deus, sacudindo sua roupa íntima. Segure sua respiração e chame o coveiro. Até logo, rei Davi. Prepare-se para ser fritado, flambado e refogado. Mas nada acontece. O céu está em silêncio, Davi continua rodopiando e nós ficamos curiosos. A dança não chateia Deus? O que Davi tem que Uzá não tinha? Por que o Pai Celestial não está zangado? Pela mesma razão por que eu não estava. Elas não fazem agora, mas, quando eram muito pequenas, minhas filhas dançavam quando eu chegava em casa. Meu carro na entrada de casa era sinal para elas começarem a puxar a banda. Papai chegou. Elas anunciavam, passando correndo pela porta. Bem ali, no gramado em frente de casa, elas dançavam extravagantemente. Com o rosto sujo de chocolate e a fralda lá nos pés, elas se exibiam para que todos os vizinhos vissem. Isso me incomodava? Eu ficava irritado? Ficava preocupado com o que as pessoas pensariam? Dizia para elas se endireitarem e agirem de forma madura? De jeito nenhum. Deus disse a Davi que se comportasse? Não, ele o deixou dançar. As Escrituras não retratam Davi dançando em algum outro momento. Ele não dançou com a morte de Golias. Nunca sambou no meio dos filisteus. Não inaugurou seu tempo como rei com uma valsa ou dedicou a Jerusalém um giro pelo salão de baile. Mas, quando Deus chegou à cidade, Davi não conseguiu ficar parado. Talvez Deus se pergunte como foi que nós nos contivemos. Não gostamos daquilo que Davi queria? A presença de Deus. Jesus prometeu: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Contudo, faz quanto tempo que enrolamos o tapete e celebramos noite afora a presença de Deus? O que Davi sabia que não sabemos? Do que ele se lembrou que nós esquecemos? Em uma frase poderia ser o seguinte: o presente de Deus é sua presença. Seu maior presente é Ele mesmo. O pôr do sol tira-nos o fôlego. O azul do Caribe acalma nosso coração. Recém-nascidos levam-nos às lágrimas. O presente de Deus é sua presença. Seu maior presente é Ele mesmo. O amor para toda a vida embeleza nossa vida. Mas leve tudo isso embora, prive-nos do pôr do sol, de oceanos, de bebês murmurando, e de corações moles, e deixe-nos no deserto do Saara, e ainda teremos razão para dançar na areia. Por quê? Porque Deus está conosco. Isso deve ser o que Davi sabia. E isso deve ser o que Deus quer que saibamos. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus ama você demais para deixá-lo sozinho, por isso Ele não o deixou. Ele não o deixou sozinho com seus medos, suas preocupações, suas doenças ou sua morte. Por isso, pule de alegria. E faça festa. Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem, e a cada mulher israelita. 2 Samuel 6, 18, 19. Deus está conosco. Essa é a razão para a celebração. Uzá, ao que parece, deixou isso escapar. Uzá via um Deus pequeno, um Deus que cabia dentro de uma caixa, e precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso Uzá não se preparou para ele. Ele não se purificou para se encontrar com o santo, não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência. Coloque Deus na parte de trás de uma carroça e siga em frente. Ou, em nosso caso, viva como o inferno por 6 dias e aproveite a graça do domingo. Ou, quem se importa com aquilo em que você crê? Apenas use um crucifixo em volta do pescoço para ter sorte. Ou acenda algumas velas, faça algumas preces e tenha Deus do seu lado. O corpo sem vida de Uzá alerta contra tal irreverência. A falta de temor a Deus leva à morte do homem. Deus não será bajulado, controlado, evocado ou ordenado a descer. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda e intervém. Um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Ele não responde a poções mágicas ou slogans inteligentes. Ele procura mais. Procura reverência, obediência e corações com fome de Deus. E quando os vê, ele vem. E quando ele vier, deixa a banda começar. E sim, um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Que tenhamos o mesmo. A propósito, você se lembra do que eu disse sobre minhas filhas dançando de fraldas e com um sorriso largo no rosto? Eu costumava dançar com elas.
Você pensa que eu ficava de lado e perdia a diversão? Não, senhor. Eu pegava as no colo, 2 e até as 3 de uma vez, e nós girávamos. Nenhum pai perde a chance de dançar com o filho. O que me deixa curioso para saber se Davi poderia ter tido um par para dançar. Duras promessas. A vida do rei Davi não poderia ter sido melhor. Ele havia acabado de ser coroado. A sala onde fica seu trono cheira a tinta fresca, e o arquiteto de sua cidade está projetando novos bairros. A arca de Deus habita no tabernáculo. Ouro e prata transbordam nos cofres do rei. Os inimigos de Israel mantêm-se à distância. Os dias de Saul prostrado são uma lembrança distante. Mas algo desperta uma dessas lembranças. Um comentário, talvez, ressuscita uma velha conversa. Talvez um rosto familiar balance em sinal de negativo, diante de uma decisão com data marcada para acontecer. Em meio à sua nova vida, Davi lembra-se de uma promessa de seus tempos antigos. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa de minha amizade com Jonatas. 2 Samuel 9h01. Confusão é o que se vê no rosto da corte de Davi. Por que se preocupar com os filhos de Saul? Esse é um novo tempo, essa é uma nova administração. Quem se importa com a velha guarda? Davi. Ele se importa porque se lembra do acordo que fez com Jonatas. Quando Saul ameaçou matar Davi, Jonatas tentou salvá-lo. Jonatas conseguiu fazê-lo, e depois fez este pedido: se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. 1 Samuel 22.14-15. Jonatas morre. Mas o acordo de Davi não. Ninguém teria pensado 2 vezes antes de deixá-lo para trás. Davi tem muitas razões para se esquecer da promessa que fez a Jonatas. Os dois eram jovens e idealistas. Quem cumpre as promessas de juventude? Saul era cruel e impiedoso. Quem honra os filhos de um sujeito vingativo? Davi tem uma nação para governar e um exército para liderar. Que rei tem tempo para coisas pequenas? Mas, para Davi, um acordo não é uma coisa pequena. Quando listar os gigantes que Davi enfrentou, esteja certo de que a palavra promessa não foi cortada e faz parte da pequena lista. Ela certamente aparece em grande parte das listas de desafios pelo Monte Everest. O marido de uma esposa deprimida conhece o desafio de uma promessa. Enquanto ela se vê diariamente em meio a uma sombra de tristeza, ele se pergunta sobre o que teria acontecido com a garota com quem se casou. Você consegue cumprir uma promessa em um momento como esse? A esposa de um marido que atrai faz a mesma pergunta. Ele está de volta, arrependido. Ela está magoada. Ela se pergunta: ele quebrou sua promessa. Devo manter a minha? Pais têm feito a mesma pergunta. Pais de filhos pródigos. Pais de filhos que fogem. Pais de filhos deficientes e incapacitados. Até pais de crianças saudáveis têm se perguntado como manter uma promessa. Os momentos da lua de mel e as noites tranquilas ficam enterrados sob uma pilha de fraldas sujas e noites curtas. Promessas. Comprometidas entre flores de primavera. Cobradas no tempo cinzento do inverno. Elas aparecem em nossa vida liliputiana feito um gigante Gulliver. Nunca escapamos de suas sombras. Davi, ao que parece, não tentou escapar. Promessas. Comprometidas entre flores de primavera. Cobradas no tempo cinzento do inverno. Encontrar um descendente de Jonatas não era fácil. Ninguém que pertencia ao círculo de Davi conhecia um. Conselheiros mandaram chamar Ziba, um antigo servo de Saul. Será que ele conhecia um membro ainda vivo da família de Saul? Dê uma boa olhada na resposta de Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. 2 Samuel 9h03. Ziba não menciona nenhum nome, só diz que o menino é aleijado. Percebemos um repúdio levemente disfarçado em suas palavras. Cuidado, Davi. Ele não, como diria você, cai bem no palácio. Você podia pensar 2 vezes antes de cumprir essa promessa. Ziba não dá detalhes sobre o menino, mas o 4º capítulo de 2 Samuel os apresenta. A pessoa em questão é o filho de Jonatas, Mefibosete. Que nomes incríveis! Você está precisando de nomes para seus nenês? Experimente Ziba e Mefibosete. Eles vão se destacar na escola. Quando Mefibosete tinha 5 anos, seu pai e seu avô morreram nas mãos dos filisteus.
Conhecendo a brutalidade dos filisteus, a família de Saul foi para as montanhas. A ama de Mefibosete apanhou e fugiu, depois tropeçou e deixou cair, quebrando ele os 2 tornozelos, o que o deixou irremediavelmente manco. Servos fugitivos carregaram-no na travessia do rio Jordão, até uma vila inóspita chamada Lodebar. O nome significa sem pasto. Imagine uma cidade com um trailer tombado, arrendado por um preço ridículo, jogado no meio de um deserto. Mefibosete escondeu-se ali, primeiro porque estava com medo dos filisteus, depois porque teve medo de Davi. Junte os tristes detalhes da vida de Mefibosete. Item nasceu como herdeiro legítimo do trono. Item foi vitimado por uma queda. Item foi deixado, impossibilitado de andar, em uma cidade estranha. Item lá vivia sob a ameaça de morte. Vitimado. Excluído. Incapacitado. Inculto. Tem certeza? Insinua a resposta de Ziba. Tem certeza de que você quer gente como esse? Menino em seu palácio? Davi tem certeza. Servos estacionam uma enorme limusine do outro lado do Rio Jordão e batem à porta da cabana. Explicam por que estão ali, colocam Mefibosete dentro do carro e levam-no para o palácio. O menino imagina o pior. Ele vai ao encontro de Davi com o entusiasmo de um presidiário no corredor da morte, entrando na sala em que receberá uma injeção letal. O menino prostra-se e pergunta: "Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu?" Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: "Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Mefibosete comerá sempre à minha mesa." 9:8-10. Em tempo menor que o necessário para pronunciar Mefibosete 2 vezes, o menino é promovido de Lodebar para a mesa do rei. Adeus, anonimato. Olá, realeza e palácio real. Observe, Davi poderia ter enviado dinheiro para Lodebar. Teria generosamente cumprido sua promessa com uma pensão anual vitalícia. Mas Davi deu mais do que uma pensão para Mefibosete. Ele lhe deu um lugar à mesa do rei. Observe atentamente o retrato de família pendurado sobre a lareira de Davi. Você verá o sorriso largo no diploma do colégio de Lodebar. Davi está sentado no trono, no centro, rodeado de muitas esposas. Bem em frente ao belo e bronzeado Absalão, à direita da incrível beleza de Tamar, na fileira do estudioso Salomão, você verá Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, apoiando-se em suas muletas e sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria de Jerusalém. E isso não deixa de ser verdade. A criança que não tinha pernas para sustentar-se tem tudo para viver. Por quê? Por que impressionou Davi? Convenceu Davi? Coagiu Davi? Não. Mefibosete não fez nada. Uma promessa motivou Davi. O rei é bom, não porque o menino esteja merecendo, mas porque a promessa é eterna. Para ter outra prova, acompanhe a vida de Mefibosete. Ele acomoda-se no baluarte e desaparece das escrituras por 15 anos ou algo em torno disso. Reaparece em meio ao drama da rebelião de Absalão. Absalão, um filho rebelde, força Davi a fugir de Jerusalém. Envergonhado, o rei escapa com alguns amigos fiéis. Adivinhe quem está entre eles? Mefibosete? Pensei que você acharia também. Mas não é. É Ziba. Ziba diz para Davi que Mefibosete ficou do lado do inimigo. A história desenrola-se, Absalão perece e Davi volta para Jerusalém, onde Mefibosete dá ao rei outra versão da história. Ele encontra-se com Davi sem estar com a barba parada e com roupas sujas. Segundo ele, Ziba abandonou-o em Jerusalém e não o colocou em um cavalo para que pudesse viajar. Quem está dizendo a verdade? Ziba ou Mefibosete? Um está mentindo. Qual deles? Não sabemos. Não sabemos porque Davi nunca pergunta. Ele nunca pergunta, porque não importa. Se Mefibosete diz a verdade, ele fica. Se mente, ele fica. Seu lugar no palácio depende, não de seu comportamento, mas da promessa de Davi. Por quê? Por que Davi é tão leal? E como? Como Davi é tão leal? Deus é o exemplo a ser seguido em termos do cumprimento de acordos. Mefibosete não traz nada e leva muito. De onde Davi tirou tal decisão? Se pudéssemos perguntar para Davi como ele venceu o gigante da promessa, ele nos tiraria de sua história e nos levaria à história de Deus.
Deus é o exemplo a ser seguido em termos do cumprimento de acordos. Como disse Moisés aos israelitas: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7h09. Deus faz e nunca quebra suas promessas. O termo hebraico para pacto, beris, significa um acordo solene de peso obrigatório. Seu pacto irrevogável corre como um fio vermelho pelo tapete das Escrituras. Contra a barra você lembra-se de sua promessa a Noé? Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Gênesis 9:2.11, 13. Todo arco-íris nos faz lembrar do pacto de Deus. Curiosamente, astronautas que viram os arco-íris do espaço sideral contam que eles formam um círculo completo. As promessas de Deus, de igual modo, não se quebram e não têm fim. Abraão pode falar de promessas. Deus disse ao patriarca que contar as estrelas e contar seus descendentes seriam 2 desafios idênticos. O pacto irrevogável de Deus corre, como um fio vermelho pelo tapete das Escrituras. Para garantir o juramento, Deus levou Abraão a cortar vários animais ao meio. Para selar um pacto no Antigo Oriente, quem fazia a promessa passava pelo corpo dividido do animal, oferecendo-se para ter o mesmo destino se quebrasse sua palavra. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Gênesis 15, 17, 18. Deus leva a sério as promessas e as sela de maneira drástica. Considere o caso de Oséias. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta chamada Gomer. Se a profissão dela não causasse suficiente impacto, seu nome causaria. Todavia, Oséias obedeceu. Gomer deu à luz 3 filhos, sendo que nenhum deles era de Oséias. Gomer abandonou Oséias para levar uma vida igual à de uma garota de programa em uma casa noturna. O fundo do poço chegou na forma de um leilão, em que homens faziam lances para comprá-la como escrava. Homens de menor envergadura acenavam para ela, dando-lhe a entender que podia ir embora. Não Oséias. Ele fez os lances, comprou sua esposa e levou-a novamente para casa. Por quê? Aqui está a explicação de Oséias. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Oséias 3, 1,2. Você precisa de uma descrição do nosso Deus que cumpre promessas? Olhe para Oséias comprando de volta a esposa. Olhe para a panela quente passando pelos animais. Olhe para o arco-íris. Olhe para Mefibosete. Você nunca se apresentou como Mefibosete, de Lodebar, mas poderia. Você se lembra dos detalhes da desgraça dele? Item nasceu como herdeiro legítimo do trono. Item foi vitimado por uma queda. Item foi deixado, impossibilitado de andar, em uma cidade estranha. Item lá vivia sob a ameaça de morte. Essa é a sua história. Você não nasceu como um filho do rei? Você não ficou manco por causa do tropeço de Adão e Eva? Quem entre nós não perambulou pela areia seca de Lodebar? Mas então veio o mensageiro do palácio. Um professor da 4ª série, um amigo do colégio, uma tia, um pregador da televisão. Eles vieram com uma grande notícia e uma limusine que estava à nossa espera. Você não vai acreditar nisso, anunciaram, mas o rei de Israel tem um lugar à mesa para você. O cartão que indica seu lugar à mesa está impresso e a cadeira está vazia. Ele o quer na família. Por quê? Por causa do seu quê? Deus não precisa de nenhum conselho. O dinheiro de sua aposentadoria? Não vale um tostão para Deus. Suas habilidades na empresa? É claro, o arquiteto de órbitas precisa de sua opinião. Sinto muito, Mefibosete. O convite não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus. Sua vida eterna é consequência do pacto, garantida pelo pacto e baseada no pacto.
Ele fez a promessa de que lhe daria a vida eterna, a esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1h02. Sua vida eterna é consequência do pacto, garantida pelo pacto e baseada no pacto. Você pode olhar para Lodebar pelo espelho retrovisor por uma razão: Deus cumpre suas promessas. O fato de Deus cumprir promessas não deveria inspirá-lo a fazer o mesmo? O céu sabe que você poderia se valer de certa inspiração. As pessoas podem cansá-lo, e há momentos em que tudo o que podemos fazer não é suficiente. Quando um cônjuge opta por sair de casa, não podemos forçá-lo a ficar. Ao amar aquele que não ama, você tem um vislumbre daquilo que Deus faz por você. Quando um cônjuge comete um abuso, não devemos continuar. O que há de melhor no amor pode não ser correspondido. Não pretendo, em nenhum momento, minimizar os desafios que alguns de vocês enfrentam. Você está cansado. Você está irritado. Você está desapontado. Este não é o casamento que você esperava ou a vida que queria. Mas lá no seu passado está uma promessa que você fez. Posso incentivá-lo a fazer todo o possível para cumpri-la? Para fazer mais uma tentativa? Por que você deveria? Para que possa entender a profundidade do amor de Deus. Ao amar aquele que não ama, você tem um vislumbre daquilo que Deus faz por você. Ao deixar a luz da frente acesa para o filho pródigo, ao fazer o que é certo mesmo tendo feito o errado, ao amar o fraco e o doente, você faz o que Deus faz a cada instante. Cumprir o pacto é sua inscrição na escola de pós-graduação de Deus. Quando você ama os mentirosos, os trapaceiros e os que partem seu coração, você não está fazendo o que Deus fez por nós. Preste atenção em suas brigas e tome nota. Deus o convida a entender o amor dele. Ele também quer que você o demonstre. Davi fez isso com Mefibosete. Davi era uma parábola ambulante da lealdade de Deus. Oséias fez o mesmo com Gomer. Ele vestiu-se da devoção divina. Minha mãe fez isso com meu pai. Lembro-me de vê-la cuidando dele em seus últimos meses. A esclerose lateral amiotrófica, ela, sugou a vida de cada músculo de seu corpo. Ela fez por ele o que mães fazem por seus bebês. Ela deu-lhe banho, alimentou-o e vestiu-o. Pôs uma cama de hospital na sala de nossa casa e cumpriu sua missão com ele. Se ela se queixou, nunca ouvi. Se franziu as sobrancelhas, nunca vi. O que ouvi e vi foi uma mulher cumprindo um pacto. É isso que o amor faz, era o que suas ações anunciavam quando ela passava-lhe talco, fazia sua barba e lavava seus lençóis. Ela exemplificou o poder de uma promessa cumprida. Deus pede que você faça o mesmo. Demonstre o amor resistente. Encarne a fidelidade. Deus está lhe dando uma chance do tamanho da de Mefibosete para mostrar para seus filhos e seus vizinhos o que o verdadeiro amor faz. Abrace-o. Quem sabe, alguém pode contar sua história de lealdade para ilustrar a lealdade de Deus? Uma última reflexão. Você lembra-se do retrato de família no palácio de Davi? Duvido que Davi tivesse um. Mas acho que o céu poderia ter. Não será maravilhoso ver seu rosto no retrato? Dividindo a moldura com gente como Moisés e Marta, Pedro e Paulo, lá estarão você e Mefibosete. Ele não vai querer ser o único arreganhando os dentes. Máximo em arrogância. Você pode subir muito para seu próprio bem. É possível subir alto demais, ficar alto demais e alçar alto demais. Fique muito tempo em altas altitudes e 2 de seus sentidos vão sofrer. Você perde a audição. É difícil ouvir pessoas quando se está mais alto que elas. Você pode subir muito para seu próprio bem. As vozes ficam distantes. As frases parecem abafadas. E quando se está lá em cima, sua vista embaça. É difícil focalizar as pessoas quando se está muito acima delas. Elas parecem tão pequenas, pequenos vultos sem rosto. Você mal consegue distinguir umas das outras. Todas elas parecem iguais. Você não as ouve. Você não as vê. Você está acima delas. É exatamente aí que Davi está. Ele nunca esteve mais alto. A onda de seu sucesso chega ao auge quando ele tem 50 anos. Israel está se expandindo. A nação está prosperando. Em 2 décadas no trono, ele distinguiu-se como guerreiro, músico, estadista e rei.
Seu ministério é forte e suas fronteiras cobrem mais de 95.000 quilômetros quadrados. Não há derrotas no campo de batalha. Não há manchas em sua administração. Davi é amado pelo povo, servido pelos soldados, seguido pelas multidões. Davi está lá no alto o tempo todo. Que contraste com o modo como o encontramos pela primeira vez no Vale de Elá, ajoelhando-se à beira do ribeiro, procurando por 5 pedras lisas. Todos os outros estavam em pé. Os soldados estavam em pé. Golias estava em pé. Seus irmãos estavam em pé. Os outros estavam no alto. Davi estava abaixado, de barriga para baixo, na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo, contudo nunca esteve tão forte. 3 décadas depois sua situação se inverteu. Nunca esteve tão alto, ao mesmo tempo nunca esteve mais fraco. Davi chega ao ponto mais alto de sua vida, na posição mais alta do reino, no lugar mais importante da cidade, no terraço que dava vista para Jerusalém. Ele deveria estar com seus homens na batalha, com um pé no cavalo, e o outro no encalço de seu inimigo. Mas ele não estava. Ele estava em casa. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel, 11h01. É primavera em Israel. As noites são quentes e o ar está perfumado. Davi tem o tempo nas mãos, o amor na cabeça, e as pessoas à sua disposição. Seus olhos caem sobre uma mulher enquanto ela está no banho. Sempre teremos curiosidade para saber se Batseba estava tomando banho em um lugar onde não deveria estar, esperando que Davi olhasse para onde não deveria olhar. Nunca saberemos. Contudo, sabemos que ele olha e gosta do que vê. Por isso ele pergunta sobre ela. Um servo volta com a seguinte informação: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita, 11h03. O servo passa a informação com uma advertência. Ele não só dá o nome da mulher, mas seu estado civil e o nome de seu marido. Por que dizer a Davi que ela é casada se não para preveni-lo? E por que dar o nome do marido uma vez que Davi não estava familiarizado com ele? É provável que Davi conhecesse Urias. O servo espera com jeito dissuadir o rei de suas pretensões. Mas Davi não entende a dica. O versículo seguinte descreve o primeiro passo de Davi em uma ladeira cheia de óleo. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, 11h04. Davi manda muitas vezes nessa história. Ele envia Joabe para a batalha, v1. Ele envia um servo para procurar saber coisas sobre Batseba, v3. Ele manda que tragam Batseba até ele, v4. Quando fica sabendo da gravidez de Batseba, Davi manda um recado para Joabe, v6, para que ele envie Urias para Jerusalém. Davi manda Urias descansar em casa com Batseba, mas Urias é nobre demais. Davi opta por mandar Urias novamente para a batalha em uma posição em que certamente será morto. Pensando que sua tentativa para encobrir a verdade está completa, Davi manda que tragam Batseba, e se casa com ela. V27. Não gostamos deste Davi que envia, que exige. Preferimos o Davi que pastoreia, que cuida do rebanho, o Davi que lança com força, que se esconde de Saul, o Davi que adora, que escreve salmos. Não estamos preparados para o Davi que perde o domínio de seu autocontrole. O que aconteceu com ele? Simples. É o mal da altitude. Ele estava lá no alto havia muito tempo. O ar rarefeito mexeu com seus sentidos. Ele não pode ouvir como estava acostumado. Não pode ouvir as advertências do servo ou a voz de sua consciência. Nem pode ouvir seu senhor. O pico ensurdeceu seus ouvidos e cegou seus olhos. Davi viu Batseba? Não. Ele viu Batseba tomando banho.
Fique muito tempo em altas altitudes e 2 de seus sentidos vão sofrer. Viu o corpo de Batseba e as curvas de Batseba. Viu Batseba como uma conquista. Mas viu Batseba como ser humano? A esposa de Urias? A filha de Israel? A criação de Deus? Não. Davi perdeu sua visão. Tempo demais no topo da montanha fará isso com você. Horas demais sob o sol brilhante, e no ar rarefeito o deixará ofegante e atordoado. Sem dúvida, quem entre nós poderia subir tão alto quanto Davi? Quem entre nós está a um estalar de dedos de um encontro com alguém que escolhemos? Presidentes e reis podem mandar pessoas cumprirem suas ordens. Temos sorte de poder pedir que alguém nos traga comida chinesa. Não temos esse tipo de influência. Podemos entender outros conflitos de Davi. Seu medo de Saul. Longos períodos de tempo escondendo-se no deserto. Estivemos lá. Mas o importante e poderoso Davi? O terraço de Davi é um lugar onde nunca estivemos. Ou estivemos? Não estive em um terraço, mas em um voo. E não vi uma mulher no banho, mas uma comissária de bordo dando bola fora o tempo todo. Ela não conseguia fazer nada certo. Pediam soda e ela trazia suco. Pedia um travesseiro e ela trazia um cobertor. Isso quando de fato trazia alguma coisa. E comecei a resmungar. Não em voz alta, mas em meus pensamentos. O que há com o serviço nesses dias? Acho que estava ficando um pouco convencido. Havia acabado de dar uma palestra em um evento. As pessoas haviam dito como estavam felizes por me verem ali. Não sei o que era mais louco, o fato de elas dizerem isso ou o fato de eu acreditar nisso. Assim entrei no avião me sentindo tal. Tive de inclinar a cabeça para passar pela porta. Tomei meu assento sabendo que o voo era seguro, já que os céus sabem que sou essencial para a obra de Deus. Então pedi o refrigerante e o travesseiro. Ela mencionou os serviços e eu murmurei. Vê o que eu estava fazendo? Colocando-me acima da comissária de bordo. Na hierarquia social do avião, ela estava abaixo de mim. Sua função era servir e a minha era ser servido. Não olhe para mim assim. Você já não se sentiu um pouco superior a alguém? Ao manobrista do estacionamento, ao balconista da quitanda, ao vendedor de amendoim na peleja, ao funcionário de casaco xadrez? Você já fez o que fiz. E você já fez o que Davi fez. Perdemos nossa visão e nossa audição. Quando olhei para a comissária de bordo, não vi um ser humano, vi uma comodidade necessária. Mas sua pergunta mudou tudo. Senhor Lucado? Imagine minha surpresa quando a comissária de bordo se ajoelhou do lado de meu assento. É o senhor que escreve os livros cristãos? Livros cristãos, sim. Pensamentos cristãos, essa é uma outra questão, eu disse para mim mesmo, descendo as escadas do terraço. Posso falar com o senhor? Ela perguntou. Seus olhos encheram-se de lágrimas, seu coração abriu-se, e ela usou os 3 ou 4 minutos seguintes para falar de sua dor. A papelada do divórcio havia chegado naquela manhã. Seu marido não ligava de volta para ela. Ela não sabia onde iria morar. Mal podia concentrar-se no trabalho. Eu poderia orar por ela? Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única que estava precisando de oração. Talvez você pudesse usar uma oração também. Como está a sua audição? Você ouve os servos que Deus envia? Você ouve a consciência que Deus desperta? E sua visão? Você ainda vê pessoas? Ou vê apenas suas funções? Vê pessoas que precisam de você, ou vê pessoas abaixo de você? A história de Davi e Batseba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Uma história de um homem que subiu alto demais para seu próprio bem, um homem que precisava ouvir essas palavras: desça antes que você caia. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, antes da queda. Provérbios 16h18. Deve ser por isso que Deus odeia a arrogância. Ele detesta ver seus filhos caírem, detesta ver seus Davis seduzirem e suas Batsebas serem vitimadas. Davi e Batseba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Deus odeia o que o orgulho faz com seus filhos. Não é que ele não goste da arrogância. Ele a odeia. Ele poderia deixar isso mais claro do que Provérbios 8h13.
odeia o orgulho e a arrogância? E depois, alguns capítulos mais adiante, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos 16 horas e 5 minutos. Você não quer que Deus faça isso. Pergunte para Davi. Ele nunca se recuperou totalmente desse episódio com esse gigante. Não cometa o erro de Davi. É muito mais sábio descer a montanha do que cair dela. Busque humildade. Humildade não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12 horas e 3 minutos. Humildade não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Aceite sua pobreza. Todos somos igualmente duros e abençoados. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Eclesiastes 5 horas e 15 minutos. Resista ao lugar de notoriedade. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Lucas 14 horas e 10 minutos. Não é melhor ser convidado a subir do que a descer? Deus tem um remédio para os altivos e poderosos: descer da montanha. Você se surpreenderá com o que você ouve e com quem você vê, e irá respirar com muito mais facilidade. Quedas gigantescas. O que o Vaticano dará pelo nome do Papa? Rogers Cadenhead procurou uma resposta. Com a morte do Papa João Paulo, este auto-intitulado colecionador de domínios registrou o domínio www.benedictexvi.com antes de o nome do novo Papa ser anunciado. Cadenhead garantiu antes que Roma percebesse que precisava dele. O nome do domínio certo pode mostrar-se lucrativo. Outro nome, popebenedictv.com, ultrapassou a casa dos $16.000 na eBay, empresa de comércio eletrônico. Cadenhead, no entanto, não queria dinheiro. Como católico, ele estava feliz pelo fato de a igreja reconhecer o nome. Tentar e evitar irritar 1,1 bilhão de católicos, e minha avó brincou. Entretanto, ele gostaria de algo em troca. Em troca, Cadenhead procurava um daqueles chapéus. 2. Uma estadia gratuita no Hotel do Vaticano. 3. Total absolvição sem perguntas, para a terceira semana de março de 1987. Você está curioso para saber o que aconteceu naquela semana, não está? Talvez ela o faça se lembrar de uma semana em que aconteceu algo com você. A maioria de nós tem uma ou mais semanas. Um verão cheio de loucuras, um mês fora da rotina, os dias ficaram uma loucura. Se existisse uma caixa de fitas documentando cada segundo de sua vida, quais fitas você queimaria? Você tem uma época em que cedeu ao desejo, bebeu ou fumou. O rei Davi teve uma queda. Poderia ser pior do que a dele? Ele seduz e engravida Batseba, assassina seu marido e engana seu general e soldados. Depois ele se casa com ela. Ela tem um filho. A verdade parece estar totalmente coberta. O observador descuidado não detecta nenhuma razão para preocupação. Davi tem uma nova esposa e uma vida feliz. Tudo parece bem no trono. Mas nem tudo está bem no coração de Davi. Ele, mais tarde, descreverá esse período de pecado encoberto em termos explícitos. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, 2.3,4. A alma de Davi lembra um olmo do Canadá no inverno. Estéril. Frustrada. Envolta em tristeza. Sua harpa está pendurada, sem cordas. Sua esperança hiberna. O sujeito é um desastre ambulante. Sua terceira semana de março persegue-o como uma matilha de lobos. Ele não consegue escapar. Por quê? Porque Deus continua a trazê-la à tona.
Com essas palavras, o narrador introduz um novo personagem ao drama de Davi e Batseba, Deus. Até aqui ele não aparecia no texto, não havia sido mencionado na história. Davi seduz, não há menção de Deus. Davi conspira, não há menção de Deus. Urias enterrado, Batseba casada, não há menção de Deus. Não se fala com Deus e Deus não fala. A primeira metade do versículo 27 atrai o leitor para um falso final feliz. Batseba se tornou sua mulher e teve um filho dele. Eles decoram o quarto do bebê e escolhem nomes tirados de uma revista. 9 meses se passam. Um menino nasce. E concluímos, Davi escapa de um tiro. Anjos jogam essa história na pasta etiquetada, meninos são assim. Deus faz vista grossa. Contudo, quando pensamos que é assim e Davi espera que seja, alguém sai de trás da cortina e ocupa o centro do palco. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não mais ficará em silêncio. O nome não mencionado até o último versículo do capítulo 11 domina o capítulo 12. Davi, o que manda, fica sentado enquanto Deus assume o comando. Deus envia Natã a Davi. Natã é um profeta, um pregador, uma espécie de capelão da Casa Branca. O homem merece uma medalha por ir até o rei. Ele sabe o que aconteceu com Urias. Davi matou um soldado inocente. O que fará com um pregador que chega para confrontá-lo? Mesmo assim, Natã vai. Em vez de revelar o ato, ele conta a história de um homem pobre que tinha uma ovelha. Davi faz a ligação no mesmo instante. Ele apacentava rebanhos antes de liderar pessoas. Ele conhece a pobreza. Era o filho caçula de uma família tão pobre que não tinha como contratar um pastor. Natã conta para Davi como o pobre pastor amava sua ovelha, segurando-a em seu colo, alimentando-a do próprio prato. Ela era tudo o que ele tinha. Enquanto a história segue, entra em cena o idiota rico. Um viajante passa em sua mansão, e ele prepara-lhe uma refeição. Em vez de matar uma ovelha de seu próprio rebanho, o rico manda seus seguranças roubarem o animal do pobre. Eles invadem sua propriedade, apanham a cordeira e fazem o churrasco. Ao ouvir aquilo, os pelos do pescoço de Davi arrepiam-se. Ele agarra os braços do trono. Dá um veredicto antes do julgamento. O peixe mordeu a isca ao anoitecer. O homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 12 2.5,6. Ó Davi, você nunca viu isso acontecer, não é? Você nunca viu Natã erguendo a forca e jogando a corda por cima da viga. Você nunca o viu amarrar suas mãos nas costas, fazê-lo subir a escada e vigiá-lo ao passar pelo alçapão. Só quando ele apertou o nó em torno do seu pescoço foi que você engoliu seco. Só quando Natã apertou a corda dizendo estas 4 palavras. Você é esse homem. 12 horas e 7 minutos. Davi fica pálido. O nó de sua garganta salta. Uma gota de suor forma-se em sua testa. Ele revolve-se em sua cadeira. Não tenta se defender. Não dá uma resposta. Não diz nada. Deus, no entanto, está apenas coçando a garganta. Por meio de Natã, ele declara: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, ficou com a mulher dele. 12 2.7 e 9. As palavras de Deus refletem dor, não ódio, espanto, não desdém. Seu rebanho enche as colinas. Por que roubar? A beleza enche seu palácio. Por que tirá-la de outra pessoa? Por que o rico roubaria? Davi não tem desculpa. Por isso Deus dá uma sentença. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça entre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Contra Barrab você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. 12 2.10, 12. Desse dia em diante, confusão e tragédia marcam a família de Davi. Até a criança fruto desse adultério morrerá. 12 horas e 18 minutos. Ela tem de morrer. As nações vizinhas agora questionam a santidade do Deus de Davi.
Davi manchou a reputação de Deus, manchou a honra de Deus. E Deus, que zelosamente preserva sua glória, castiga o pecado público de Davi de uma forma pública. A criança perece. O rei de Israel descobre a dura verdade de Números 32, 2.33. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Contra você já descobriu essa verdade? Sua inflexível semana de março de 1987 o persegue? Contamina-o? Quedas gigantescas não nos deixarão em paz. Elas vêm à tona como um furúnculo sobre a pele. Deus consegue se sentar, sem tomar nenhuma atitude, enquanto o pecado envenena o seu filho? Meu irmão teve certa vez, em seus tempos de ensino fundamental, ele teve um caso de furúnculo. Um pus terrível apareceu-lhe na nuca, como um minúsculo vulcão em atividade. Minha mãe, enfermeira, sabia do que o furúnculo precisava ser bem espremido. 2 dedos, todas as manhãs. Quanto mais ela apertava, mais ele gritava. Mas ela não parou até que o carnicão estourou. Puxa, Max, obrigado pela bela cena. Perdão por eu ser tão descritivo, mas preciso enfatizar esse ponto. Se você pensa que minha mãe era dura, experimente as mãos de Deus. Pecados não confessados se acomodam em nosso coração como furúnculos inflamados, envenenando, espalhando-se. E Deus, com dedos delicados, é quem aperta. O caminho do infiel é áspero. Provérbios 13h15. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Jó 4h08. Deus tira seu sono, sua paz, tira seu descanso. Quer saber por quê? Porque ele quer levar seu pecado. Uma mãe consegue ficar impassível enquanto substâncias venenosas invadem o corpo de seu filho? Deus consegue se sentar, sem tomar nenhuma atitude, enquanto o pecado envenena o seu? Ele não descansará até que façamos o que Davi fez, confessemos nossa falha. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Contra você não morrerá. 2 Samuel 12h13. Interessante. Davi sentenciou à morte o ladrão da ovelha imaginário. Deus é muito misericordioso. Ele pôs de lado o pecado de Davi. Em vez de encobri-lo, ele o revelou e o pôs de lado. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 2.12, 13. Encontre seu erro antes do julgamento de Deus. Deixe-o condená-lo, deixe-o perdoá-lo e abandone seu erro. Davi levou 1 ano. Foi preciso uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, a persuasão de um pregador, a sondagem e a pressão de Deus. Mas o coração duro de Davi finalmente amoleceu e ele confessou: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12h13. E Deus fez com o pecado de Davi o que ele faz com o seu e com o meu, deixou de lado. É tempo de você pôr fim à sua terceira semana de março de 1987. Faça uma reunião com 3 pessoas, você, Deus e sua memória. Coloque o erro diante do tribunal de Deus. Deixe que ele o condene, que ele o perdoe e que ele o ponha de lado. Ele o fará. E você não precisa ter o nome do Papa para que ele faça isso. Questões de família. Davi parece ter mais do que seus 60 e tantos anos. Seus ombros caem, sua cabeça pende. Ele arrasta os pés feito um velho, luta para colocar um pé na frente do outro. Muitas vezes ele para. Em parte porque a montanha é íngreme. Em parte porque ele precisa chorar. Essa é a estrada mais longa que ele já tomou. Mais longa do que aquela que margeava o córrego que levava a Golias. Mais longa do que a estrada sinuosa do fugitivo que chegou a rei ou do que a estrada da culpa da convicção à confissão. Aquelas estradas têm algumas curvas sinuosas, mas nenhuma se compara à subida do Monte das Oliveiras. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. 2 Samuel 15h30. Observe com cuidado, e você descobrirá a causa das lágrimas de Davi. Ele não usa a coroa. Absalão, seu filho, foi levado à força.
Davi não tem um lar. Aqueles muros altos atrás dele pertencem à cidade de Jerusalém, ele foge da capital que fundou. Quem não choraria em um momento como esse? Sem trono, sem lar, com Jerusalém na retaguarda e o deserto à frente. O que aconteceu? Ele perdeu uma guerra? Israel foi destruída pela doença? A fome matou seus entes queridos e levou sua força? Como um rei acaba velho e solitário subindo uma estrada íngreme? Vamos ver se Davi conta. Veja como ele responde a duas perguntas simples. Davi, como vão seus filhos? Ele assusta-se com o assunto. 14 anos se passaram desde que Davi seduziu Batseba, 13 anos desde que Natã disse a Davi: a espada nunca se afastará de sua família. 2 Samuel 12 horas e 10 minutos. A profecia de Natã mostrou-se dolorosamente verdadeira. Um dos filhos de Davi, Amnon, cobiçou sua meia-irmã, Tamar, uma das filhas de outro casamento de Davi. Amnon consumiu-se pelo desejo, tramou um plano e a estuprou. Após o estupro, ele descartou Tamar como se ela fosse uma boneca estragada. Tamar, compreensivelmente, ficou arrasada. Ela pôs cinzas na cabeça e rasgou a túnica colorida usada pelas filhas virgens do rei. Muito triste ficou na casa de seu irmão Absalão, 13 horas e 20 minutos. O versículo seguinte revela-nos a resposta de Davi. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Só isso? É tudo? Queremos um versículo maior. Queremos alguns verbos. Confrontar serve. Castigar seria bom, expulsar, melhor ainda. Esperamos ler. Davi ficou indignado e confrontou Amnon, ou castigou Amnon, ou expulsou Amnon. Mas o que Davi fez com Amnon? Nada. Nenhum sermão. Nenhum castigo. Nenhuma reclusão. Nenhuma repreensão. Nenhuma censura. Davi não fez nada com Amnon. E, pior ainda, ele não fez nada por Tamar. Ela precisava de sua proteção, sua afirmação, sua aprovação. Ela precisava de um pai. O que teve foi um silêncio. Por isso Absalão, seu irmão, se pôs na brecha. Ele protegeu sua irmã e tramou um plano contra Amnon, deixá-lo bêbado e matá-lo. Incesto. Engano. Uma filha estuprada. Um filho morto. Outro com sangue nas mãos. Um palácio em pé de guerra. Mais uma vez era tempo de Davi dar um passo acima. Mostrar sua coragem que matou Golias, sua misericórdia que perdoou Saul, sua liderança junto ao ribeiro de Besor. A família de Davi precisava ver o que havia de melhor em Davi. Mas eles não viram nada em Davi. Ele não interveio nem respondeu. Ele chorou. Mas chorou sozinho. Absalão interpretou o silêncio como raiva e fugiu de Jerusalém para se esconder na casa de seu avô. Davi não fez esforço algum para ver seu filho. Por 3 anos eles viveram em 2 cidades separadas. Absalão voltou para Jerusalém, mas Davi ainda se recusava a vê-lo. Absalão casou-se e teve 4 filhos. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei, 14 horas e 28 minutos. É possível que tal afastamento não tenha sido fácil. Jerusalém era uma cidade pequena. Para evitar Absalão era preciso tramar planos e espionar todos os dias. Mas Davi conseguiu ignorar o filho. Mais precisamente, ele ignorou todos os filhos. Uma passagem de sua vida mais tarde mostra sua filosofia para educar seus filhos. Um deles, Adonias, encenou um golpe. Reuniu carruagens, cavaleiros e seguranças pessoais para assumir o trono. Davi se opôs? Você está brincando? Davi nunca lhe perguntava: por que você age assim? 1 Reis 1 hora e 6 minutos. Davi, o Homer, personagem do famoso desenho animado Simpsons, dos pais da Bíblia. A imagem da passividade. Quando lhe perguntamos sobre seus filhos, ele apenas suspira. Quando lhe fazemos a segunda pergunta, seu rosto fica branco. Davi, como está seu casamento? Começamos a suspeitar de que há problemas no capítulo 3 de 2 Samuel. O que parece uma genealogia chata é, na verdade, um desfile de bandeiras vermelhas. Esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezeel. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite.
o quinto Cefatias de Abital, e o sexto Itreão de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Versos 2-5. Contei 6 esposas. Acrescente Mical, sua primeira esposa, Alista e Batseba, a mais famosa, e Davi tinha 8 esposas, eram tantas que não dava para dar um dia da semana para cada. A situação piora quando descobrimos uma passagem escondida na Bíblia de família de Davi. Depois de listar o nome dos filhos de Davi, o genealogista acrescenta: todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas. 1 Crônicas 3:09. As concubinas. Davi gerou outros filhos por meio de outras mães, e nem sabemos quantos foram. Nosso lado cínico se pergunta se Davi sabia. O que ele estava pensando? Ele não ficou sabendo da instrução de Deus? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2:24. Um homem e uma mulher. Um casamento. Soma simples. Davi optou pela trigonometria avançada. Davi fez muita coisa também. Unificou as 12 tribos em uma nação. Idealizou conquistas militares. Fundou a cidade capital e exaltou Deus como Senhor do povo, levando a arca para Jerusalém e abrindo o caminho para o templo. Escreveu textos poéticos que ainda lemos e salmos que ainda entoamos. Mas em se tratando de família, Davi foi um desastre. Ausentar-se de sua família sem ter permissão para isso foi o maior erro de Davi. Seduzir Batseba foi um ato de paixão imperdoável, mas explicável. Assassinar Urias foi um ato cruel, mas previsível, de um coração desesperado. Mas educar os filhos de forma passiva e flertar normalmente? Esses não foram pecados decorrentes de uma tarde preguiçosa ou de reações irracionais de defesa pessoal. A confusão da família de Davi foi um estupor crônico que lhe custou caro. Alguns anos atrás, um jovem marido veio me procurar, orgulhoso por ter uma esposa em casa e uma amante em um apartamento. Ele usava a infidelidade de Davi para justificar a sua. Até disse que estava cogitando a poligamia. Afinal, Davi foi um polígamo. A resposta certa para tal burrice é: leia o restante da história. Você se lembra de Absalão? Davi por fim reconciliou-se com ele, mas era tarde demais. As sementes de amargura haviam espalhado raízes profundas. Absalão resolveu arruinar o pai. Recrutou homens do exército de Davi e encenou um golpe. Sua tomada de poder preparou o terreno para a triste saída de Davi de Jerusalém, para o Monte das Oliveiras e para o deserto. Sem coroa. Sem cidade. Simplesmente um homem pesaroso, solitário e velho. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. 2 Samuel 15:30. Legalistas no final buscaram a queda de Absalão. Quando ele tenta escapar em um cavalo, seus cabelos longos se enroscam em uma árvore, e os soldados lhe atravessam uma lança. Davi ouve a notícia e desaba: ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho! 18:33. Lágrimas tardias. Davi teve êxito em todos os lugares, menos em casa. E se você não se dá bem em casa, será que se dá bem de alguma maneira? Davi teria lucrado com o conselho do apóstolo Paulo: pais, não irritem seus filhos. Efésios 6:04. Como explicamos o lar desastroso de Davi? Como explicamos o silêncio de Davi em se tratando de sua família? Nenhum salmo escrito sobre seus filhos. Sem dúvida, de todas as suas esposas, uma merecia um soneto ou cântico. Mas ele nunca falou sobre elas. Com exceção da oração que ele ofereceu pelo bebê de Batseba, as escrituras não dão indicação de que ele orou alguma vez por sua família. Ele orou acerca dos filisteus, intercedeu por seus guerreiros. Ofereceu orações por Jonatas, seu amigo, e por Saul, seu arqui-inimigo. Mas, no que diz respeito à sua família, é como se seus membros nunca tivessem existido. Davi estava ocupado demais para notá-los? Talvez. Ele tinha uma cidade para fundar e um reino para edificar. Ele era importante demais para cuidar deles? Que as mulheres eduquem os filhos, liderarei a nação. Ele estava se sentindo culpado demais para apacentá-los? Afinal, como Davi,
que havia seduzido Batseba e embriagado e assassinado Urias, podia corrigir seus filhos quando eles estupraram e assassinaram. Ocupado demais. Importante demais. Culpado demais. E agora? Tarde demais. Uma dúzia de saídas por demais demoradas. Mas não é tarde demais para você. Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante, sua principal prioridade. Não cometa o erro trágico de Davi. Como você responderia? As perguntas que fizemos para ele. Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante, sua principal prioridade. Como está seu casamento? Considere-o como um violoncelo da marca Testore. Esse instrumento raramente visto e primorosamente construído chegou à categoria de instrumento raro e está rapidamente ganhando o status de um instrumento que não tem preço. Poucos músicos têm o privilégio de tocar um Testore, um número ainda menor deles pode ter um. Conheço um homem que tem um engolindo seco, ele o emprestou para mim para um sermão. Desejando ilustrar a frágil santidade do casamento, pedi a ele que colocasse um instrumento de quase 3 séculos no púlpito, e expliquei seu valor para a igreja. Como você acha que tratei a relíquia? Eu agirei, atirei para o alto, e arranquei as cordas. De forma alguma. O violoncelo é valioso demais para meus dedos desajeitados. Além disso, seu dono o emprestou para mim. Não tive coragem de estragar seu tesouro. No dia em que você se casou, Deus emprestou sua obra de arte, uma obra-prima feita com esmero e formada com precisão. Ele confiou-lhe uma criação única. Valorize-a, honre-a. Tendo sido abençoado com um Testore, por que sair por aí tocando outra coisa? Davi não entendeu isso. Colecionava esposas como quem coleciona troféus. Via as esposas como meios de obter prazer, não como parte do plano de Deus. Não cometa o erro dele. Seja impetuosamente leal a um cônjuge. Impetuosamente leal. Sequer olhe 2 vezes para outra pessoa. Sem flertes. Sem provocações. Sem perder tempo na mesa dela ou demorar-se no escritório dele. Quem se importa se você dá a impressão de ser rude ou puritano? Você fez uma promessa. Cumpra-a. No dia em que você se casou, Deus emprestou sua obra de arte, uma obra-prima feita com esmero e formada com precisão. E, ao cumpri-la, eduque os filhos que Deus lhe dá. Como andam as coisas com seus filhos? Heróis silenciosos ponteiam o panorama de nossa sociedade. Não usam faixas nem beijam troféus, usam babadouros e beijam feridas. Não estão nas manchetes, mas aparecem nos rodapés, nas linhas gerais e nas linhas laterais. Você não encontrará o nome deles na pequena lista do Prêmio Nobel, mas nas listas de sala de aula, do transporte solidário e de professores da Bíblia. São pais, tanto de sangue como de gestos, de nome e de datas especiais. Heróis. Programas jornalísticos não os chamam, mas tudo bem porque seus filhos os chamam. Eles os chamam de mãe. Eles os chamam de pai. E essas mães e pais, mais valiosos que todos os executivos e legisladores do oeste do Mississippi, em silêncio, unem o mundo. Esteja entre eles. Leia livros para seus filhos. Jogue bola se puder, e eles querem que você faça isso. Tenha por objetivo assistir a todos os jogos que eles jogarem, ler todas as histórias que escreverem, ouvir todos os recitais em que se apresentarem. Filhos soletram amor com 5 letras, TEDMPO. Não só tempo de qualidade, mas tempo à toa, tempo ocioso, qualquer tempo, todo tempo. Seus filhos não são seu passatempo, são seu chamado. Seu cônjuge não é seu troféu, mas seu tesouro. Não pague o preço que Davi pagou. Podemos avançar alguns capítulos até chegarmos às últimas horas de Davi, para ver o terrível preço de uma família negligenciada. Veja como nosso herói morre. Davi está a algumas horas da sepultura. Começa uma sensação de frio que os cobertores não podem tirar. Os servos concluem que ele precisa de uma pessoa para aquecê-lo, alguém para abraçá-lo firmemente enquanto ele dá seus últimos suspiros. Filhos soletram amor com 5 letras, TEDMPO. Eles recorrem a uma das esposas de Davi? Não. Chamam um de seus filhos? Não. Eles procuram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. 1 Reis 1, 3,4.
Acho que Davi teria trocado todas as suas coroas conquistadas pelos braços ternos de uma esposa. Mas era tarde demais. Ele morreu aos cuidados de uma estranha porque fez de sua família pessoas estranhas. Mas não é tarde demais para você. Faça de sua esposa o objeto de sua maior devoção. Faça de seu marido o recipiente de sua mais profunda paixão. Ame a pessoa que usa sua aliança. E cuide das crianças que levam seu nome. Seja bem-sucedido em casa primeiro. Esperanças frustradas. Eu tinha no coração o propósito. O Davi que profere essas palavras está velho. As mãos que balançaram a funda estão moles. Os pés que dançaram diante da arca agora se arrastam embora seus olhos ainda estejam nítidos, seus cabelos estão grisalhos, a pele perde a firmeza sob sua barba. Eu tinha no coração o propósito. Uma multidão ouve. Cortesãos, conselheiros, camareiros e servos. Eles se reuniram a pedido de Davi. O rei está cansado. O tempo de sua partida está próximo. Eles ouvem enquanto ele fala. Eu tinha no coração o propósito de construir. Modo estranho de começar um discurso de despedida. Davi não menciona o que fez, mas o que queria fazer, mas não pôde. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. 1 Crônicas 28 2.2. Um templo. Davi queria construir um templo. O que havia feito por Israel, ele queria fazer pela arca protegê-la. O que havia feito com Jerusalém, ele queria fazer com o templo, estabelecê-lo. E quem melhor do que ele para fazer isso? Não foi ele literalmente que escreveu o livro sobre adoração? Não foi ele que recuperou a Arca da Aliança? O templo teria sido seu canto do cisne, a obra assinada por ele. Davi esperara dedicar seus últimos anos à construção de um santuário para Deus. Pelo menos, essa fora sua intenção. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. 28 2.2. Planos. Arquitetos escolhidos. Construtores selecionados. Plantas e projetos, desenhos e números. As colunas do templo traçadas. Os degraus projetados. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Intenções, planos. Mas nenhum templo. Por quê? Davi ficou desanimado? Não, ele continuava disposto. As pessoas resistiam? Dificilmente. Elas davam com generosidade. Os recursos eram escassos? Longe disso. Davi providenciou. Mais bronze do que se podia pesar. Mais toras de cedro do que se podia contar. 1 Crônicas 22 2.3,4. Então o que aconteceu? Apareceu uma conjunção. As conjunções funcionam como as luzes de um farol em sentenças. Algumas como um e são verdes. Outras como um, no entanto, são amarelas. Algumas são vermelhas. Vermelhas ditatoriais. Elas o fazem parar. Davi recebeu uma luz vermelha. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo, e os meus pátios. 1 Crônicas 28 2.23, 6 Grifo meu. O temperamento sanguinário de Davi custou-lhe o privilégio de construir o templo. Tudo o que ele podia dizer era: eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Estou pensando em algumas pessoas que disseram as mesmas palavras. Deus tinha planos diferentes dos delas. Um homem esperou seus 35 anos para se casar. Decidido a escolher a esposa certa, ele, devotamente, não teve pressa. Quando a encontrou, eles mudaram-se para o oeste, compraram uma fazenda e começaram a vida juntos. Após 3 curtos anos, ela morreu em um acidente. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Um jovem casal transformou uma sala em um quarto de bebê. Forraram as paredes com papel decorativo, reformaram o berço, mas então, a esposa sofreu um aborto. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. William queria pregar. Aos 25 anos, ele já havia vivido o suficiente para saber que sua vida era para o ministério. Vendia obras de arte, ensinava línguas, negociava livros, conseguia ganhar a vida, mas não era uma vida.
Sua vida era na igreja. Sua paixão estava voltada para as pessoas. Assim, sua paixão o levou para as áreas carboníferas do sul da Bélgica. Lá, na primavera de 1879, esse holandês começou a ministrar para os mineiros simples e trabalhadores de borinage. Em questão de semanas, sua paixão foi testada. Um desastre na exploração das minas feriu inúmeros aldeãos. Willem trabalhou o dia todo cuidando dos feridos e alimentando os famintos. Ele até escavou as paredes das jazidas para ajudar seu povo. Depois que o entulho foi limpo e os mortos enterrados, o jovem pregador ganhou um lugar no coração deles. A igrejinha encheu-se de pessoas famintas de suas simples mensagens de amor. O jovem Willem estava fazendo o que sempre sonhou. Mas, certo dia, seu superior veio visitá-lo. O estilo de vida de Willem o deixou chocado. O jovem pregador usava um casaco de soldado velho. Suas calças eram feitas de tecido de saco, e ele vivia em uma cabana simples. Willem dava seu salário às pessoas. O oficial da igreja estava indiferente. Você parece mais patético que as pessoas a quem veio ensinar, ele disse. O que você faz com os momentos da vida em que os mas-deus aparecem? Willem perguntou se Jesus não teria feito o mesmo. O homem mais velho não concordava com nada. Essa não era a aparência adequada de um ministro. Ele afastou Willem do ministério. O jovem ficou arrasado. Ele só queria edificar uma igreja. Ele só queria fazer algo bom. Ele só queria honrar Deus. Por que Deus não o deixava fazer esse trabalho? Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu, no entanto, o Senhor. Davi confiou. O que você faz com os momentos da vida em que os mas-deus aparecem? O homem que perdeu a esposa não tem respondido bem. Enquanto escrevo este livro, ele guarda muita raiva e amargura. O jovem casal está enfrentando melhor a situação. Eles continuam ativos na igreja e oram por um filho. E Willem? Essa é outra história. Mas, antes de compartilhá-la, e Davi? Quando Deus mudou os planos de Davi, como ele respondeu? Você gostará disso. Ele seguiu o mas-deus com no entanto, o Senhor. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. 1 Crônicas 28, 2.4. Reduza o parágrafo a uma frase e você terá: quem sou eu para reclamar? Davi deixou de ser o tampinha para ser rei, de pastorear rebanhos para liderar exércitos, de dormir no pasto para viver no palácio. Ao ganhar um sorvete, você não reclama da cereja que está faltando. Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu, no entanto, o Senhor. Davi confiou. Willem fez o mesmo. Não no início, lembre-se. A princípio ficou magoado e irado. Permaneceu na pequena vila durante semanas, sem saber o que fazer. Não sabia para onde se voltar. Mas então aconteceu a coisa mais estranha. Certa tarde, ele percebeu um velho mineiro curvado atrás de uma enorme carga de carvão. Surpreso com a dor e a pungência do momento, Willem colocou a mão no bolso à procura de um pedaço de papel, e começou a esboçar a figura cansada. Sua primeira tentativa foi grosseira, mas depois ele tentou novamente. Ele não sabia, os aldeãos não sabiam, o mundo não sabia, mas Willem, naquele momento, descobriu seu verdadeiro chamado. Não era o hábito do clero, mas a roupa de um artista. Não era o púlpito de um pastor, mas a palheta de um pintor. Não era o ministério de palavras, mas o de imagens. O jovem homem que o líder não aceitou tornou-se um artista a quem o mundo não pôde resistir. Vincent Willem van Gogh. Seu mas-deus tornou-se no entanto, o Senhor. Quem dirá que com o seu não ocorrerá o mesmo? Derrube o Golias. Ele disputa a posição ao lado da cama, esperando ser a primeira voz que você ouve. Cobiça seus pensamentos quando você está acordado, aquelas primeiras emoções que nascem no travesseiro. Ele o desperta com palavras de preocupação, incita-o com pensamentos de tensão. Se você tiver medo do dia antes de começar seu dia, tenha certeza, seu gigante ficou ao lado de sua cama. E ele está simplesmente se aquecendo.
Ele sopra em seu pescoço enquanto você toma seu café da manhã, sussurra em seu ouvido enquanto você sai pela porta, sombreia seus passos e se agarra ao seu quadril. Ele checa sua agenda, lê suas correspondências e fala mais besteira do que jogadores em uma partida de futebol no centro decadente. Contra a barra você não vai conseguir o que precisa. Contra a barra você vem de uma longa linha de perdedores. Junte suas cartas e saia da mesa. Você não teve sorte. Ele é seu gigante, seu Golias. Tendo uma colher de chá, ele transformará seu dia no vale de Elá dele, insultando, provocando, gabando-se e fazendo suas reivindicações ecoarem de um lado a outro da montanha. Você se lembra de como Golias se portou mal? Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição, 1 Samuel 17 horas e 16 minutos. Os Golias ainda vagam por nosso mundo. Dívida, desastre, diálise, perigo, engano, doença, depressão. Grandes desafios ainda andam com ar arrogante e altivo, ainda roubam o sono, tiram a paz e fazem uma lipoaspiração na alegria. Mas eles não podem dominá-lo. Você sabe lidar com eles. Você se põe diante dos gigantes pondo-se primeiro diante de Deus. Concentre-se nos gigantes, você tropeçará. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. Contra a barra você sabe o que Davi sabia e faz o que ele fez. Contra a barra você escolhe 5 pedras e toma 5 decisões. Você já se perguntou por que Davi apanhou 5 pedras para a batalha? Por que não 2 ou 20? Reler sua história revela 5 respostas. Use seus 5 dedos para lembrar-se das 5 pedras de que você precisa para derrubar seu Golias. Deixe que seu polegar traga a sua memória. A pedra do passado. Golias refrescou a memória de Davi. Ela era um déjà vu. Enquanto todos os outros tremiam, Davi se lembrava. Deus deu-lhe força para lutar contra um leão e atacar um urso. Não faria o mesmo com o gigante? Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 17:34-36. Uma boa memória faz heróis. Uma péssima memória faz covardes. A amnésia fez de mim um frouxo na semana passada. Meu Golias acordou-me às 4 horas da madrugada com uma lamentável lista de preocupações. Escreva as preocupações de hoje na areia. Grave as vitórias de ontem na pedra. Nossa igreja estava tentando levantar verba para um prédio para os jovens, mais dinheiro do que jamais havíamos arrecadado. O gigante acordou-me para escarnecer de mim, caras, vocês são loucos. Vocês nunca vão juntar esse dinheiro. Eu não podia argumentar. A economia está quebrada. As pessoas estão estressadas. Talvez não levantemos o suficiente para comprar um tijolo. Golias estava me colocando em uma situação difícil. Mas então me lembrei de Davi, das 9 chances contra 2, da história do leão e do urso. Por isso decidi fazer o que Davi fez, cravar os olhos nas vitórias de Deus. Saí da cama, fui para a sala de estar, acendi a luz, peguei meu diário e comecei a fazer uma lista de conquistas do tamanho de leões e de ursos. Nos 5 anos anteriores, Deus havia levado. Item um empresário a doar vários acres de terra para a igreja. Item outra igreja a comprar nosso antigo prédio. Item membros a ir além das necessidades em suas doações, permitindo à igreja saldar 80% de suas dívidas. Deus fez isso antes, sussurrei. A cabeça de um leão está pendurada no saguão de entrada da igreja, e um tapete de pele de urso estendido no chão do templo. Nesse momento, ouvi uma batida. Bem ali na sala de estar. Virei-me a tempo de ver os olhos de Golias entortarem, os joelhos dobrarem-se e o corpo cair no tapete com a cara no chão. Levantei-me e coloquei um pé sobre as costas dele e... Tome isso, meninão. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, uma Crônicas 16 horas e 12 minutos. Relacione os sucessos de Deus. Faça uma lista de seus registros mundiais. Ele não o fez andar sobre as muitas águas. Não se mostrou fiel. Você não conheceu a provisão de Deus? Quantas noites você foi para a cama com fome? Quantas manhãs você acordou no frio?
Ele transformou seus inimigos em animais mortos. Ao longo de uma estrada, escreva as preocupações de hoje na areia. Grave as vitórias de ontem na pedra. Apanhe a pedra do passado. Depois escolha. 2. A pedra da oração. Observe o vale entre seu polegar e o indicador. Para passar de um para o outro, você tem de atravessá-lo. Deixe que ele o faça se lembrar da queda de Davi. Antes de subir, Davi desceu. Antes de subir para lutar, Davi desceu para se preparar. Não enfrente seu gigante sem, primeiro, fazer o mesmo. Dedique tempo à oração. A paz é prometida àquele que fixa os pensamentos e os desejos no Rei. O apóstolo Paulo escreveu: orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6:18. A oração gerou os sucessos de Davi. Sua sabedoria junto ao ribeiro de Besor brotou do momento em que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 32:6. Quando os soldados de Saul tentaram capturá-lo, Davi voltou-se para Deus. Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmos 59:16. Como você sobrevive a uma vida de fugitivo nas cavernas? Davi sobreviveu com orações desse tipo: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Salmos 57:1,2. Quando Davi mergulhava sua mente em Deus, ele levantava-se. Quando não, ele caía. Você acha que ele passou muito tempo em oração na noite em que seduziu Batseba? Que ele escreveu um salmo no dia em que assassinou Urias? Improvável. Marque bem essa promessa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Isaías 26:2.3. Deus não promete apenas paz, mas perfeita paz. A paz não adulterada, não manchada, não impedida. Para quem? Para aqueles cuja mente está concentrada em Deus. Esqueça as espiadas ocasionais. Ponha de lado as reflexões feitas ao acaso. A paz é prometida àquele que fixa os pensamentos e os desejos no Rei. Peça a ajuda de Deus. Escolha a pedra da oração. E não negligencie. 3. A pedra da prioridade. Deixe que o seu dedo mais comprido o faça se lembrar de sua prioridade mais importante, a reputação de Deus. Davi zelosamente a preservou. Ninguém difamaria seu senhor. Davi lutou para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. 1 Samuel 17:46,47. Veja sua luta como a tela de Deus. Nela, ele pintará sua supremacia multicolorida. Davi via Golias como uma chance de Deus se mostrar. Davi sabia que ele sairia vivo da batalha? Não, mas ele estava disposto a entregar a vida pela reputação de Deus. O que aconteceria se você visse seu gigante da mesma forma? Em vez de invejá-lo, dê-lhe as boas-vindas. Seu câncer é a chance de Deus flexionar os músculos de cura dele. Seu pecado é a oportunidade de Deus mostrar graça. Seu casamento em conflito pode estampar o poder de Deus. Veja sua luta como a tela de Deus. Nela, ele pintará sua supremacia multicolorida. Anuncie o nome de Deus e depois estenda a mão para apanhar. 4. A pedra da paixão. Quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. 17:48,49. Davi correu não para longe, mas em direção ao seu gigante. De um lado do campo da batalha, Saul e seu covarde exército engoliam seco. Do outro, Golias e seus rachadores de esqueletos zombavam. Davi anestesiou o gigante porque provocou o Senhor. No meio, o menino pastor corria com suas pernas finas. Quem aposta em Davi? Quem aposta no menino de Belém? Não são os filisteus. Não são os hebreus. Não são os irmãos de Davi ou o rei de Davi. Mas Deus. E, uma vez que Deus apostou, e uma vez que Davi soube disso, o tampinha magricela tornou-se um vulto movendo os joelhos para cima e para baixo e fazendo girar sua funda. Ele correu em direção ao seu gigante.
Faça o mesmo. O que pensar em seus problemas trouxe de bom para você? Contra Barrab se olhou por tanto tempo para Golias que pôde contar os pelos no peito dele. Isso ajudou? Não. Ouvir mágoas não irá curá-las. Detalhar problemas não irá resolvê-los. Classificar rejeições não irá removê-las. Davi anestesiou o gigante porque provocou o Senhor. Deixe seu dedo anular lembrá-lo de apanhar a pedra da paixão. Resta mais uma pedra e um dedo. 5. A pedra da persistência. Davi não pensou no que uma pedra faria. Ele sabia que Golias tinha 4 parentes hipopótamos. Isbi-Benob, descendente de Rafa. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, 2 Samuel 21h16. Seife fez a lista, descrita como um dos descendentes de Rafa v18. Houve depois Elanã matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão v19. Esses 3 pareciam inofensivos comparados ao King Kong. Em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, versos 20 e 22. Por que Davi procurou 5 pedras? Talvez porque Golias tivesse 4 parentes do tamanho de um tiranossauro? Nunca desista. Pelo que Davi sabia, eles vinham correndo pela montanha para defender o parente. Davi estava pronto para esvaziar a alcova se fosse preciso. Imite-o. Nunca desista. Talvez uma oração seja suficiente. Talvez uma desculpa não resolva. Talvez um dia, ou mês, de decisões não seja suficiente. Talvez você seja derrubado 1 ou 2 vezes, mas não desista. Continue a carregar as pedras. Continue a balançar a funda. Davi apanhou 5 pedras. Ele tomou 5 decisões. Faça o mesmo. Passado, oração, prioridade, paixão e persistência. Da próxima vez em que Golias acordar você, pegue uma pedra. É provável que ele saia do quarto antes que você ponha a pedra na funda. Epílogo. O que começou em Belém. A história de Davi começou em um pasto com ovelhas. Cabeças cobertas de lã testemunharam seus primeiros dias. Campos tranquilos acolheram seus olhos de criança. Antes que as pessoas dessem atenção à sua mensagem, as ovelhas voltavam-se para seu grito. Faça uma fila com os bilhões de criaturas que ouviram a voz de Davi, e os comedores de pasto reivindicarão os primeiros lugares. A história de Davi começou em um pasto. Um pasto de Belém. Um pequeno vilarejo repousando nas suaves encostas. O lar dos pastores. A terra dos figos, das azeitonas e das vinhas. Não era exuberante, mas era suficiente. Não era conhecida pelo mundo, mas era conhecida por Deus, que, por suas razões, escolheu Belém como a incubadora deste filho escolhido. Escolhido, de fato. Escolhido por Deus. Ungido do alto, separado pelo céu. O profeta declarou o chamado. A família ouviu. O rapaz das ovelhas seria um pastor de almas. O menino de Belém seria rei de Israel. Mas não antes de se tornar o alvo do inferno. A estrada fora de Belém era escarpada e perigosa. Levou a passar por um deserto cheio de lagartos, uma Jerusalém inflamada, conflito e perigo. Líderes resolveram matá-lo. Seu povo tentou apedrejá-lo. Sua própria família preferiu ridicularizá-lo. Algumas pessoas o exaltaram como rei, outras o subjugaram. Os portões de Jerusalém viram-no entrar como um soberano, e sair como um fugitivo. Ele, por fim, teve uma morte solitária na capital hebraica. Mas ele está longe de estar morto. Suas palavras ainda falam. Seu legado ainda vive. Quer o ame ou o odeie, a sociedade continua se voltando para ele, lendo seus pensamentos, refletindo sobre seus feitos, imaginando seu rosto. As escrituras apresentam poucas frases sobre sua aparência, por isso escultores e artistas têm enchido galerias com suas especulações. Michelangelo, Rembrandt, Da Vinci, telas, pedras, pinturas, esculturas e livros.
livros. Mais páginas foram dedicadas ao prodígio de Belém do que a qualquer outra figura na história. Não podemos parar de falar sobre ele. A areia já preencheu suas pegadas na Judéia milhares de vezes durante milhares de anos, mas ainda nos reunimos para refletir sobre sua vida. Você sabe quem estou descrevendo? Sabe, não sabe? O pasto, a unção, o chamado na infância, os inimigos de toda a vida, o deserto, Jerusalém, Judéia, a morte solitária, o legado interminável. Quem é este menino de Belém? Davi, é claro, ou Jesus, talvez, ou os dois. Liste vários fatos e em cada um deles, descreva características idênticas de Davi e de Jesus. Surpreendente. Ainda mais idêntico é o fato de que podemos fazer o mesmo com a sua vida. Leia essas verdades e me diga: quem estou descrevendo? Jesus? Ou você? Nasceu de uma mãe, conheceu a dor física, gosta de uma boa festa, rejeitado por amigos, acusado injustamente, adora histórias, paga impostos com relutância, canta, afasta-se da religião gananciosa, sente muito pelos solitários, menosprezado pelos irmãos, defende os pobres coitados, fica acordado à noite por conta de preocupações, conhecido por cochilar no meio de viagens, acusado de ser arruaceiro demais. Tem medo da morte. Você? Jesus? Os dois? Parece que você, como Davi, tem muita coisa em comum com Jesus. Grande coisa? Acho que sim. Jesus entende você. Entende o anonimato da cidadezinha e a pressão da cidade grande. Andou por pastos de ovelhas e palácios de reis. Enfrentou a fome, o sofrimento e a morte, e quer enfrentá-los com você. Cristo fez-se um de nós para remir todos nós. Não temos em Jesus um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 15, 16. Ele fez-se um de nós, e fez isso para remir todos nós. As histórias de Davi e de Jesus compartilham muitos nomes: Belém, Judéia, Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Mar Morto, Engedi. Embora as histórias deles sejam semelhantes, não pense, nem por um instante, que eles são idênticos. Jesus não caiu com Batseba, não assassinou Urias ou encobriu o adultério. Jesus nunca saqueou uma vila, acampou com o inimigo ou negligenciou um filho. Ninguém acusou o filho mais justo de Belém de poligamia, crueldade ou adultério. Na verdade, ninguém conseguiu acusar Jesus de coisa alguma. Eles tentaram meu Deus, como tentaram contudo, quando seus acusadores o chamaram de filho de Satanás, Jesus pediu que provassem. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? João 8h46. Ninguém pôde. Os discípulos viajaram com ele. Os inimigos sondaram-no. Os admiradores examinaram-no. Mas ninguém pôde comprovar um só pecado seu. Ninguém o identificou no lugar errado, ouviu dizer as palavras erradas ou viu-o responder da maneira errada. Pedro, 3 anos na companhia de Jesus, disse: ele não comete pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2h22. Pilatos foi o líder da versão romana da CIA, mas, quando tentou encontrar falta em Jesus, não conseguiu. João 18h38. Até os demônios chamavam Jesus de o Santo de Deus. Lucas 4h34. Jesus nunca errou o alvo. Igualmente surpreendente é o fato de que ele nunca se distancia daqueles que o fazem. Leia o primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Jesus conheceu os caminhos de Davi. Testemunhou o adultério, assustou-se com os assassinatos e sofreu com a desonestidade. Mas as falhas de Davi não mudaram a relação de Jesus com ele. O primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro Evangelho chama Cristo de Filho de Davi, Mateus 1h01. O título não traz negações, explicações ou asteriscos. Acrescentei uma nota de rodapé. Essa conexão, de forma alguma,
oferece uma tácita aprovação do comportamento de Davi. Tais palavras não aparecem. Davi foi um desastre. Jesus sabia. Mas mesmo assim ele reivindicou Davi. Ele fez por Davi o que meu pai fez por meu irmão e por mim. De volta aos nossos dias na escola primária, meu irmão ganhou uma pistola de ar comprimido no Natal. No mesmo instante, montamos um estande de tiro ao alvo no quintal, e passamos a tarde atirando contra ele. Cansando-se da facilidade com que acertava o círculo, meu irmão mandou-me buscar um espelho de mão. De costas para o alvo, pôs a arma sobre o ombro, localizou pelo espelho o pontinho preto no estande, e fez a melhor imitação de um herói do faroeste. Mas errou o alvo. Também errou o depósito atrás do alvo, e a cerca atrás do depósito. Não tínhamos a menor ideia de onde o chumbinho da pistola havia parado. No entanto, nosso vizinho do outro lado da viela soube. Ele logo apareceu na cerca do quintal dos fundos, perguntando quem havia atirado com a pistola, e quem iria pagar pela porta de correr de vidro. Nesse momento, fingi não conhecer meu irmão. Mudei meu último nome, e aleguei ser uma visita do Canadá que viera passar as férias ali. Meu pai foi mais nobre do que eu. Ouvindo o barulho, ele apareceu no quintal, acabando de acordar de sua soneca no dia de Natal, e conversou com o vizinho. Entre suas palavras estavam as seguintes: sim, são meus filhos. Sim, vou pagar pelos erros deles. Cristo diz o mesmo a seu respeito. Ele sabe que você erra o alvo. Ele sabe que você não pode pagar por seus erros. Mas ele pode. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, Romanos 3 horas e 25 minutos. Uma vez que não pecou, ele pôde. Uma vez que o ama, ele o fez. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4 horas e 10 minutos. Jesus o chama de irmão, ele a chama de irmã. A pergunta é: você o chama de Salvador? Ele se fez um de nós para remir todos nós. Tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus 2 horas e 11 minutos. Ele não teve vergonha de Davi. Ele não tem vergonha de você. Ele o chama de irmão, ele a chama de irmã. A pergunta é: você o chama de Salvador? Reserve um momento para responder a essa pergunta. Talvez você nunca o tenha chamado. Talvez você nunca tenha sabido o quanto Cristo o ama. Agora você sabe. Jesus não renegou Davi. Ele não irá renegá-lo. Ele simplesmente espera seu convite. Uma palavra sua e Deus fará novamente o que fez com Davi, e com milhões como ele. Ele irá reivindicá-lo, salvá-lo e usá-lo. Qualquer palavra servirá, mas essas parecem apropriadas. Jesus, confio minha vida a ti. Quero tornar-te meu mestre, Salvador e matador de gigantes. Confio meu coração a ti e entrego minha vida a ti. Amém. Faça uma oração dizendo essas palavras com um coração sincero, e tenha certeza disso: seu maior Golias caiu. Suas falhas foram lavadas e a morte anulada. O poder que transformou os gigantes de Davi em pigmeus fez o mesmo com você. Contra a barra você pode encarar os seus gigantes. Por quê? Porque você, antes, se deparou com Deus. Guia de Estudos. Escrito por Steve Halliday.